Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Hoje a gente tem o desafio de conversar aqui com base numa pergunta. E eu gosto de perguntas. Na verdade, eu gosto mais de perguntas do que de respostas. Porque a pergunta abre para a gente a possibilidade de pensar. A resposta ela é um ultimato. Alguém perguntou, o outro respondeu e você gosta ou não da resposta e tem que seguir a vida. A pergunta ela desperta o diálogo. A pergunta desperta a possibilidade de a gente ponderar opiniões, a possibilidade de a gente equilibrar ideias. E a pergunta que a gente precisa responder ao longo desses de hoje e amanhã é o que nos faz igreja. Se nós perguntamos o que nos faz igreja, é porque é possível e provável que haja realidades que nós vivemos aqui entre nós, mas que são perfeitamente vividas fora deste ambiente. Relacionamento é algo que acontece aqui dentro, mas não é algo que acontece só no contexto da igreja. Ação social, com certeza é uma coisa que a igreja faz, mas não é preciso ser igreja para fazer ação social. O que distingue a gente então? O que distingue a gente de uma associação de amigos do bairro? O que nos distingue de uma sociedade de caridade? O que nos diferencia de uma ONG, de uma organização não governamental que tem por objetivo assistência aos pobres? O que nos diferencia de qualquer outra instituição? Eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Mas para chegar nessa construção, para chegar na construção dessas respostas, eu quero contar uma história a qual o Cornélio já fez referência aqui. Eu fui criado em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, numa igreja bem pequenininha. A igreja deveria ter mais ou menos o tamanho de uma fileira de bancos dessa, assim. E numa das vezes, a gente estava lá na igreja, eu era envolvido com a igreja, e eu estava sentado assim no último banco, e eu ia ter, não me lembro o que eu ia fazer, mas eu ia ter alguma participação no culto. E chegando mais ou menos o momento de eu ir para a minha vez ali, de falar, sei lá o que eu ia falar, eu devia ser um adolescente assim. Eu levantei e estava vindo todo pimposo assim, né, a caminho do púlpito, e um amigo meu virou e falou: Dani, a calça. E eu olhei meio para trás para ele, assim, com aquela cara de: o que você está falando? E aí ele: a calça. O que tem a calça? Ele: sua calça. E eu meio que: que bobagem, estou nem aí porque ele está falando, né? Continuei firme, vim andando, e à medida que eu vinha andando, as pessoas iam vendo aquilo que eu não via, aquilo que o meu amigo havia visto, e havia tentado me alertar. Quando eu cheguei mais ou menos assim na frente, a igreja estava com um sorriso de uma orelha a outra, assim. E eu falei: tem alguma coisa errada, né? E aí eu não me lembro, falei o que eu tinha que falar. Quando eu sentei, ele falou assim para mim: sua calça está rasgada. Atrás assim. Eu fiquei pensando sobre essa história, porque essa história tem uma lição, parece, aqui para a gente. Muitas vezes, nós estamos andando por aí com a calça rasgada. Muitas vezes existem realidades a nosso respeito que estão expostas. Todas as pessoas estão vendo, mas nós não. Existem coisas que são evidentes a nosso respeito que não conseguem ser vistas por nós. Nós precisamos então dos olhos dos outros. Nós precisamos do olhar atento dos outros para que consigamos enxergar coisas a nosso próprio respeito. Embora sejam realidades acerca de nós mesmos, nós dependemos do olhar do outro. Parece que este é um distintivo da igreja.
A igreja não é somente um ambiente de relacionamentos. A igreja é um lugar onde as nossas calças rasgadas não precisam continuar rasgadas. É um lugar em que nós não precisamos ser expostos à vergonha de uma calça rasgada. Mas isso só pode acontecer se nós nos dispusermos a ouvir uns aos outros. Parece que essa preocupação, a preocupação de haver realidades a nosso respeito expostas, é uma preocupação bíblica. E eu quero convidar você então a pegar a sua Bíblia e abrir comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículos de 12 até 14. Porque estes versículos vão fazer destaques para nós, destaques importantes sobre estas realidades, ou sobre a realidade do compromisso que nós deveríamos assumir uns com os outros. Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 14, diz assim: Irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Ao longo desse nosso tempo aqui juntos, eu quero defender uma ideia, e talvez você não lembre de muita coisa que eu vou falar, mas se você lembrar dessa ideia, você vai ter uma referência para acompanhar o nosso conteúdo. Eu quero defender a ideia de que a mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Você deve saber, a carta aos Hebreus é uma carta que foi escrita num contexto muito específico, em dias muito conturbados da história. Você que já passou pela escola deve lembrar de Nero, aquele personagem que ficou muito conhecido por ter ateado fogo em Roma. A carta aos Hebreus é escrita exatamente após o incêndio que praticamente dizimou Roma. E você tem um grupo, uma cidade dividida. Nero, de forma muito estratégica, ele escolhe os bairros em que ele vai atear fogo em Roma. Roma era dividida em alguns bairros, bairros de judeus e bairros de gentios. Naquele contexto, Nero vai atear fogo especificamente nos bairros em que começava a haver, ele vai poupar os bairros em que havia a presença daquilo que começava a ser conhecido como cristianismo. Os bairros dos cristãos, basicamente 2 bairros naquela cidade, foram poupados no incêndio. E você deve pensar assim, nossa, como Nero foi bonzinho, Nero gostava dos cristãos, por isso ele poupou os cristãos. Na verdade não foi bem assim. Nero poupou os cristãos para gerar um motim contra os cristãos. Porque as pessoas deveriam concluir assim: todos os bairros foram incendiados, exceto os bairros em que existe a presença daquele grupo incômodo, daquele grupo de cristãos. Logo, quem ateou fogo em Roma? Os cristãos. Intensa perseguição, então, começa a marcar a história da igreja naquele momento. Aquela igreja que estava recém-iniciada, que começava os seus primeiros movimentos, já começa exatamente debaixo de grande pressão, exatamente debaixo de grande perseguição. A tentação que as pessoas então tinham naquele momento, que os irmãos tinham naquele momento, era de, ao serem questionados se eram ou não cristãos, dizerem assim: não, eu não sou cristão. Porque ao se identificar como um cristão, você automaticamente seria considerado como um incendiário, como um assassino, correndo o risco então de ter a sua vida também dizimada. Aquelas pessoas paravam e pensavam assim: bom, se eu falar que eu sou judeu, não vai ser um grande problema, porque assim, os judeus têm a Torá, os judeus têm os salmos, os profetas, e a gente como cristão também acredita nisso tudo.
eu acho que eu vou estar dando assim, só um pequeno passo para trás. Essa era a tentação que aqueles irmãos viviam naquele momento. Mas o autor aos Hebreus estava ali tentando dizer para aqueles irmãos, que abrir mão de Cristo significaria abrir mão de tudo. Que o distintivo daquelas pessoas não eram a lei, não eram os profetas, não eram os salmos. O distintivo daquelas pessoas era Cristo Jesus. A igreja era marcada exatamente por Cristo. E ao tirar Cristo da igreja, ao tirar Cristo da experiência daqueles irmãos, eles estariam perdendo tudo. Tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento tinha o objetivo de vir apontando para Jesus. E uma vez que Jesus havia vindo, agora tudo aquilo que tinha sido predito estava concretizado. Aqueles irmãos estavam usufruindo exatamente aquilo tudo que Deus havia predito. Eles estavam usufruindo da realidade que Deus havia preparado ao longo da história. Aqueles irmãos, então, corriam o risco de, na tentativa de se autopreservarem, desenvolverem um coração endurecido pelas circunstâncias, pelo medo, por essa tentativa de cuidarem de si mesmos. O autor aos Hebreus, então, vai começar a comparar aquilo que aqueles irmãos já haviam vivido no passado, aquilo que Deus já havia feito ao longo da história, para lembrá-los que o povo de Deus sempre foi marcado por perseguição. O povo de Deus sempre foi marcado por experiências difíceis, mas isso nunca foi um motivo justo para que eles retrocedessem. O autor aos Hebreus, então, começa a dizer para aqueles irmãos que eles não poderiam ceder a essa tentação de retrocederem. O texto de hoje, então, é um alerta. É um alerta dado no passado, mas que continua ecoando para nós ainda hoje, de forma que nós podemos aprender. O texto vai dizer, então, que o objetivo de Deus é tornar aqueles irmãos, aquela igreja, uma igreja santa. Mas para fazer daquela igreja uma igreja santa, Deus tinha um instrumento. E a mutualidade era um instrumento de Deus para a santidade. O autor então começa a destacar um processo de Deus, que vai conduzindo aquela igreja à santidade, que precisa então ser um processo para nós também, para nos conduzir como igreja à santidade, esse diferencial que nós temos. No versículo 12 ele começa destacando a necessidade, e vai dizer: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Nesse versículo existe um alerta: cuidado, abre o olho, presta atenção, porque é possível que ao longo da sua caminhada você tenha o seu coração endurecido, você tenha um coração incrédulo. Um coração perverso e incrédulo é uma realidade que poderia acontecer com aqueles irmãos, e que por isso pode acontecer com a gente hoje. Mesmo que a gente tenha crescido na igreja, mesmo que você tenha vivido ao longo dos últimos 63 anos nessa igreja, é possível que ainda hoje você desenvolva um coração perverso e incrédulo. Mas o que significa ter um coração perverso e incrédulo? Se a gente voltar alguns versículos, os versículos de 7 a 11 desse capítulo, a gente vai ter uma demonstração do significado de ter um coração perverso e incrédulo. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. O povo de Israel é o povo sobre quem o autor aos Hebreus está falando agora, neste momento. É um povo que havia sido escravo no Egito por mais de 400 anos. Essa geração só conhecia o sofrimento, só conhecia a opressão empreendida pelos egípcios. Mas Deus, por meio de Moisés, liberta esse povo e os conduz à terra prometida. Mas o povo começa a reclamar. Você deve lembrar da história.
Primeiro reclamam com medo do exército do faraó, que tinha vindo atrás deles. Mas Deus vai lá e abre o mar. Depois o povo começa a reclamar de fome, e Deus vai lá e manda o maná. Depois o povo vai lá e reclama de sede, Deus vai lá e faz brotar água da rocha. Mesmo diante de aflições, eles sempre contam com a providência de Deus. Deus sempre vai mostrando o seu cuidado sobre aquele povo. E chega um momento então que eles estão para entrar na terra prometida, e 12 espias são enviados para, como a própria função já diz, espiar a terra, dar aquela olhada. Dos 12, só 2 voltam encorajando o povo a prosseguir. 10 deles diziam assim, não vai ter jeito não, o povo lá é grande, a gente vai ser minoria, eles vão acabar com a gente. E esse povo então, mesmo depois de experimentando ao longo da história, do cuidado e da provisão de Deus, decide reclamar, reclamar e reclamar. É isso aqui que significa ter um coração perverso e incrédulo. Um coração perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo, é um coração que desconfia quando os motivos para confiar são maiores. É um coração que duvida quando os motivos para crer são maiores. É um coração que teme quando os motivos para continuar são maiores. A gente precisa então parar aqui um pouquinho e fazer uma avaliação a nosso próprio respeito. Porque mesmo que nós tenhamos 63 anos de história, mesmo que nós, como igreja, essa igreja venha se constituindo nessa cidade ao longo desses anos, é possível que o nosso coração esteja sendo marcado por incredulidade. É possível que ao longo da sua caminhada, você seja uma pessoa marcada por duvidar daquilo que Deus está fazendo, ainda que ao longo dos 63 anos de história dessa igreja, Deus tenha sido tão generoso expressando seu cuidado, bondade, amor, provisão, respostas. É possível que essas experiências não tenham nutrido o seu coração suficientemente a ponto de você ter um coração grato. De forma que hoje você é alguém que ainda se coloca como alguém que reclama, que murmura, que desconfia do poder e da capacidade de Deus. Por isso eu tenho algumas perguntas para você. O que ocupa a sua mente? O que mais ocupa a sua mente? Quais são as coisas que você mais se lembra ao longo do seu dia? São as provisões de Deus, são as respostas de Deus, é o cuidado de Deus? Ou são os seus medos, suas dúvidas, suas ansiedades, sua incredulidade, sua desconfiança? O que mais marca o seu dia? O que é o assunto mais corrente na sua conversa? É aquilo que Deus fez? Ou é reclamar do tempo, da chuva, do dinheiro, da falta do dinheiro? O que mais marca a sua vida? O que você prioriza? Você prioriza conforto ou obediência a Deus? Você precisa acreditar que muitas vezes, para ter um, vai ser preciso sacrificar o outro. Mas você deve lembrar que existe uma ideia permeando o nosso conteúdo aqui hoje. A mutualidade é um instrumento de Deus para a santidade. Depois então de trazer um alerta para esses irmãos, Deus apresenta a sua estratégia para o combate dessa realidade de dureza de coração. E Ele passa a fazer isso no versículo 13, quando Ele nos direciona para a mutualidade. Ele diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Nós precisamos acreditar que pessoas são o meio que Deus vai usar para evitar que nós nos tornemos perversos e incrédulos de coração. Deus quer usar você para que pessoas não caiam em perversidade e incredulidade. E Deus vai usar pessoas na sua vida para que você não caia em perversidade e incredulidade. Por esse motivo eu quero dar aqui 2 orientações para você que quer se opor ao plano de Deus. Sabe quando a gente ouve aquelas pregações ou compra aqueles livros? 12 passos para uma vida bem-sucedida, 10 passos para a vitória, 15 caminhos para o sucesso.
eu lançaria um livro que chamaria assim: 2 passos para se opor a Deus. Eu acredito que você não quer se opor a Deus, mas se você quiser, tem 2 passos. O primeiro: não se importe com o pecado dos seus irmãos. Faça vista grossa. Faça de conta que não é com você. Sabe, não sei se você já ouviu uma frase assim: Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Leve a sério essa bobagem, que muitas vezes é ecoada, inclusive dentro da igreja. Não ligue para o pecado dos outros. E o segundo passo para você se opor diretamente ao plano de Deus é: resista, fique bravo, fuja quando alguém for alertar você sobre um pecado seu. Quando alguém for dizer assim: olha, sua calça está rasgada, viu? Fica assim: não está rasgada. Continue andando como se nada estivesse acontecendo. São os 2 passos para você se opor diretamente ao plano de Deus. A gente precisa lembrar que a mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. A gente só vai conseguir desenvolver esse distintivo como igreja, o distintivo da santidade, se nós nos abrirmos para relacionamentos profundos, mútuos, em que existe liberdade, em que eu me abro, para que você aponte aquilo que é preciso ser corrigido em mim, e quando você se abre, para que eu aponte aquilo que é necessário ser corrigido em você. O versículo 13, que nós lemos agora, começa com uma expressão: ao contrário. Ou seja, no versículo 12 ele diz para que nós tenhamos cuidado, para que não desenvolvamos um coração perverso e incrédulo. E agora no versículo 13 ele começa com a expressão ao contrário. Ou seja, ele vai começar a dizer o que é o oposto de ter um coração perverso e incrédulo. E na opinião do autor aos Hebreus, o oposto de ter um coração perverso e incrédulo é um coração disposto a encorajar, é um coração disposto a alertar e a corrigir os outros. Ao encorajar uma pessoa, você não somente evita o endurecimento do engano do pecado na vida do outro, como você blinda o seu coração também para a dureza, que pode aparecer no seu coração, para a incredulidade e para a perversidade. A palavra que foi traduzida para a língua portuguesa como encorajar, significa chamar alguém para o seu lado. Não significa colocar o dedo na cara de alguém e dizer assim: olha, você é um pecador sem vergonha, e você precisa mudar. Não significa expor a pessoa, não significa oprimir a pessoa. Significa olhar e dizer assim: olha, existe algo na sua vida que não está de acordo com aquilo que Deus quer. Mas você quer aprender a viver de acordo com o que Deus quer? Então vem andar aqui do meu lado. Vem copiar os meus passos. Encorajamento, ou nas versões mais antigas está escrito: exortem-se mutuamente uns aos outros. Exortação não significa opressão na vida do outro, não significa pesar a vida do outro, significa trazer o outro para o seu lado, para que ele tenha um modelo, para que ele tenha um padrão a ser seguido. Essa expressão significa que quando nós vemos alguém errando, alguém pecando contra Deus, isso tem a ver com a nossa vida. Não existe Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, porque os nossos pecados aqui, eles nos afetam a todos nós, ainda que não tenham sido cometidos diretamente contra nós. Encorajar um ao outro, ou exortar um ao outro, significa trazer essa pessoa para o seu lado, para que a sua vida seja um modelo que o outro que está errando possa imitar. Agora, sabe qual que é o problema com essa experiência? É a hipocrisia, porque a hipocrisia fede. E não existe nada pior do que apontar para alguém um erro que você também comete. Porque a reação muitas vezes é mais ou menos assim: quem é você para falar isso para mim? Você erra na mesma coisa. O autor aos Hebreus está destacando então que nós precisamos nos cuidar uns dos outros, porque parece que existe uma parcela de dureza do seu coração que vai ser evitada se eu levar a sério o compromisso que eu tenho de encorajar e de exortar você.
E parece que existe uma parcela de dureza do meu coração que vai ser evitada se você levar a sério o compromisso que tem de me corrigir, me exortar. Então, essas pessoas que estão aqui hoje, cada uma delas, o que nos distingue, o que nos faz igreja, é um compromisso de olharmos uns para os outros, não como caçadores de pecados, mas como gente interessada em ver o seu irmão, em ver aquele que anda ao seu lado, vivendo tudo aquilo que Deus tem para a vida dele. E uma vez que eu vou ser o instrumento que Deus vai usar, uma vez que a mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade, eu preciso me avaliar todos os dias e me corrigir todos os dias, para que a minha vida se encontre sempre em condições de ser imitada, para que a minha conduta sempre seja uma conduta que possa ser copiada por outros. Pense só, esse povo, para quem o autor aos Hebreus está escrevendo, estava sendo perseguido. Era risco de morte o negócio ali, eles podiam morrer a qualquer momento. E o autor aos Hebreus está dizendo assim: olha, não permita que essas experiências de perseguição façam você fugir do compromisso que você tem com os seus irmãos em Cristo. Hoje nós estamos longe, muito longe, de viver uma perseguição parecida com essa. Mas nós estamos muito perto de viver essa mesma experiência de incredulidade e de perversidade. Essa experiência de não ligar para o compromisso que nós temos uns com os outros, uns na vida dos outros. É possível que você entre aqui domingo após domingo sem se comprometer com as pessoas que estão aqui. Às vezes a gente usa uma expressão, né? Fulano é um frequentador da igreja, ou é um simpatizante do evangelho. A igreja precisa ser marcada por mais do que frequência, por mais do que simpatia, mas por compromissos profundos e efetivos com Deus. E esses compromissos são evidenciados no nosso compromisso uns com os outros. Você não vai conseguir se comprometer com Deus se você não se comprometer com as pessoas que constituem essa igreja. O texto diz, perceba que o texto não diz, pastores exortem suas ovelhas, líderes exortem suas ovelhas. Ele diz, exortem-se uns aos outros. O texto parece dizer que essa responsabilidade não é privilégio de uma casta espiritual elevada, ela é um compromisso que todos assumem, porque dentro da igreja, a hierarquia, ela não é uma hierarquia vertical, em que as pessoas são colocadas acima umas das outras, para que elas possam mandar umas nas outras. Na igreja, a hierarquia é horizontal. As pessoas são colocadas ao lado umas das outras em funções em que elas possam servir melhor os seus pares. As funções que nós ocupamos dentro do contexto da igreja não dizem respeito a como nós vamos mandar uns nos outros, mas a como nós vamos servir uns aos outros. Essa responsabilidade é uma responsabilidade de todos nós. Isso não é uma coisa que a gente pode virar e falar assim: pastor Cornélio, fulano está errando, o senhor precisa ir lá fazer alguma coisa. Isso é uma responsabilidade de todos nós, que não pode ser terceirizada. O texto diz, exortem-se uns aos outros, todos nós, todos cuidando de todos. E o texto dá um prazo para que isso aconteça. Ele diz que isso deve acontecer todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Olha que radical. Se você quer obedecer, eu falei para você 2 passos de como se opor ao plano de Deus, né? Agora, se você quer um passo para obedecer a Deus, uma coisa para você obedecer hoje, é levar a sério o compromisso que você tem. Se esse texto aqui está certo, e eu acredito plenamente com toda a minha vida que ele está certo, você não deveria sair daqui hoje sem lidar
com alguma rusga que possa haver num relacionamento dentro do contexto da igreja. Você não deveria ir embora daqui hoje sem se atentar para um cuidado que você sabe que você precisa ter sobre a vida de alguém, mas que você não tem tido. Isso quer dizer que talvez haja pessoas aqui hoje com calça rasgada. A pessoa não está vendo, mas você está. É seu compromisso, como igreja de Jesus, alertar as calças rasgadas que podem estar por aqui. Porque talvez nós estejamos aqui andando, achando que está tudo bem, mas talvez haja calça rasgada aqui. Talvez hoje você vai ser procurado por alguém. Talvez alguém hoje vai dizer para você que a sua calça está rasgada. E você precisa de sabedoria para escolher. Ou resistir a esse alerta, a essa exortação, ou de humildade, para abrir o seu coração e entender que quando alguém exorta e alerta você, é Deus usando essa pessoa para ajudar você a ser santo. Deus quer usar os nossos relacionamentos para isso, porque a mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Isso precisa fazer a gente pensar mais um pouquinho. Quem são os instrumentos de Deus na sua vida? Quem são as pessoas para quem você dá liberdade? Gente que pode ir lá e colocar o dedo na sua ferida e falar assim: você está errando nisso. Quem são as pessoas para quem você dá abertura? Ou você é uma cidade fortificada por muralhas e ninguém pode se aproximar de você para dizer coisas erradas as coisas erradas que você tem feito? Quem são as pessoas, quem são aqueles amigos leais que podem fazer feridas em você, feridas por amor, alertando você sobre erros que você tem cometido? Quais são os relacionamentos que você tem cultivado para fazer isso? Quem pode avisar você quando você está com a calça rasgada? Quantas pessoas, ou para quantas pessoas você é essa pessoa que alerta, que corrige? Você é alguém confiável? Você é alguém para quem as pessoas olham e falam assim: se ele está vindo me falar isso, eu tenho certeza que ele está vindo falar isso por amor, em amor e com amor. Eu posso confiar no que ele está falando, porque eu não desconfio da legitimidade das intenções dele. Você é alguém confiável. Você é alguém com quem as pessoas podem contar. A mutualidade é um instrumento de Deus para a santidade. Eu quero concluir destacando a finalidade dessa experiência, versículo 14. Nós passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Esse texto parece dizer que existe um segredo espiritual aqui. Existe uma chave para nós. Você só vai lutar contra o pecado, você só vai se dispor a encorajar ou a exortar as pessoas, você só vai ouvir as pessoas corrigindo e alertando você, você só vai buscar ajuda nesse processo se você estiver apegado a Cristo Jesus. Se você o tem como seu Deus e Salvador. Esta não é uma experiência que pode ser vivida por pessoas que desconsideram Jesus, por gente que abre mão de Jesus. O nosso distintivo como igreja é um compromisso radical com a vida um do outro. Mas se você é alguém que não se compromete com o outro, é possível que você não tenha se comprometido com Cristo primeiro. Se você é alguém que não permite que as pessoas corrijam você, isso pode ser indício de um coração que não se sujeitou a Cristo Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, em nosso favor, para que nós tivéssemos condições de viver a vida uns dos outros, para que nós cuidássemos da vida uns dos outros, e não para que nós nos ausentássemos da vida uns dos outros.
Nós precisamos que as pessoas nos alertem, nos corrijam, nos exortem, nos direcionem a vida, façam ponderações a nosso respeito. É isso que nos faz igreja. Mas se nós somos igreja, mas não desenvolvemos um ambiente em que é possível haver alertas uns para os outros, nós somos somente uma sociedade de amigos, uma fraternidade, uma confraria, uma associação, porque o sangue de Jesus foi derramado em nosso favor, para que nós nos comprometêssemos uns com os outros. E todas as vezes que você resiste a esse compromisso, você desconsidera o valor e a preciosidade daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Perceba então que relacionamentos não são somente uma opção para nós, eles são um compromisso do qual nós não podemos abrir mão. É possível que você tenha se decepcionado com relacionamentos, é possível que você tenha se frustrado nessa perspectiva, é possível que você tenha se aberto com pessoas, e essas pessoas tenham sido indiscretas e colocado sua vida a público. Mas nós como igreja, a igreja é um lugar de graça, é um lugar de recomeço, é um lugar em que a gente anda com a calça rasgada, e alguém vem e alerta a gente, e corrige a gente, e nós não podemos nos esconder, pela vergonha da possibilidade de ter a calça rasgada. Só tem um jeito da gente não mostrar nossa calça rasgada, é se a gente ficar sentadinho no banco e não fizer nada. Agora quem está andando, quem está em movimento, quem está servindo, está suscetível a esse tipo de experiência. E esse precisa ser o nosso compromisso uns com os outros. Muitos de nós aqui estão vendo as calças rasgadas uns dos outros, e estão em silêncio, omissos. Muitos aqui estão com as calças rasgadas, achando que está tudo bem. Nós precisamos juntar esses potenciais e essas necessidades, porque o nome disso é mutualidade, vida na vida, um do outro, e mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Pessoas são um instrumento de Deus para nos afastar do pecado e nos fazer perseverar até o fim. Os relacionamentos constituem uma ferramenta importante que Deus quer usar para nos tornar mais parecidos com Jesus. Para isso nós precisamos uns dos outros, porque mutualidade é o instrumento de Deus para a santidade. Vamos orar. Deus querido, nós vivemos experiências, muitas vezes, experiências difíceis com relacionamentos. Nós nos frustramos, nós nos decepcionamos, nós nos enganamos, confiamos em pessoas que não são confiáveis, mas nós também muitas vezes não somos confiáveis, nós também muitas vezes não nos comportamos de forma que a confiança seja uma realidade estabelecida, uma experiência que pode ser usufruída. Então, Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos santifique como teu povo, como tua igreja. Eu peço em nome de Jesus que esta igreja seja marcada como uma igreja santa, como uma igreja de relacionamentos maduros, uma igreja de gente comprometida umas com as outras, em não permitir que o pecado chegue, se instale, cresça e domine. Deus, que o pecado seja um acidente no percurso e não um padrão de conduta. Que esses irmãos aqui encontrem na vida um do outro a possibilidade de crescer e de amadurecer à semelhança de Cristo Jesus. Nós precisamos, Deus, uns dos outros. Por isso, abra o nosso coração, Deus, em nome de Jesus, abra o nosso coração uns para os outros. E incline o nosso coração uns para os outros, para o compromisso uns com os outros. Nós precisamos do Senhor para que isso aconteça. Por isso, capacita-nos em nome de Jesus. Amém.
Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.